Nós precisamos estar preparados para ouvir a palavra de Deus, seja ela qual for. O Senhor tem realmente nos pedido para nos separar, para que venha existir uma separação. Nós precisamos realmente nos separar deste mundo. Este mundo, a podridão do mundo, a imundícia do mundo, a falsidade, a mentira, a ruindade. Não tem mais o que esperar. Não tem mais, não existe. Se você virar e falar, existe esperança para este mundo, não existe. A esperança é somente Jesus Cristo. A esperança é somente o Deus Todo-Poderoso, a salvação em Cristo, a vida eterna. E se você não compreender isso, é pior ainda. Mas nós precisamos sim estar preparados para absolutamente tudo. E muito bem preparado, principalmente para nos desprender de toda a vaidade, de todo o desejo material, financeiro, se desprender de tudo que se diz prosperidade material. Sim, física. Nós precisamos. Tá bem difícil mesmo algumas coisas quando nós nos entregamos de uma tal forma, de uma tal maneira, nos lançamos realmente nas mãos do Senhor. Nós que estamos sempre orando e pedindo pela humanidade. Sim, porque nós oramos não somente para nós, por nós. Nós oramos pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, se tem amigos, colegas, bairro, cidade, rua, país, outros países. Nós oramos por todos, nós não oramos somente para nós. Enquanto nós estávamos no mundo, fumando, bebendo, cheirando, prostituindo, adulterando, balada atrás de balada, trabalhando de segunda a domingo, saindo de terça a domingo. Ninguém não se levantava, não nos chamavam de loucos, não tentavam impedir que nós fizéssemos tudo aquilo. Ninguém chegava para impedir, não, você vai trabalhar hoje, quando você sair do seu trabalho, você vai direto para casa. Ninguém chegava para falar, não, você não vai beber atrás da gente na baladinha ou em algum lugar, um posto de gasolina, bebendo, fumando. Ninguém chegava para falar, para de fumar, para de beber. Não. Mas quando a gente realmente se entrega nas mãos do Senhor e a gente realmente entende o que é a verdade e a importância que tem buscarmos realmente uma vida com Deus, buscarmos a nossa vida eterna, a nossa salvação, obedecendo ao Senhor, se desprendendo de tudo aquilo que o mundo não consegue se desprender. Aparece em quantidade, porção dobrada, duplicada, tantas coisas, tantos. É impressionante como o inimigo se incomoda com aqueles que estão na luz, como o inimigo se incomoda daqueles que verdadeiramente abandona a vaidade, abandona os desejos desta terra, os desejos carnais, abandonam tudo que não é de Deus. O inimigo, através de seres humanos, se incomodam demais. E é impressionante porque muitas das vezes a gente não faz nada, a gente não abre a boca para e pessoas se levantam e tramam estratégias e lutam e provocam e buscam constantemente nos atingir. É impressionante mesmo como a luz incomoda as trevas. Eu digo porque é a luz de Jesus que brilha.
A partir do momento que nós abandonamos coisas, cortamos relacionamentos, entendemos o propósito realmente em Deus, quando a gente se desprende de tudo aquilo que não vai entrar no céu, tudo aquilo que não vai passar pela portinha estreita, não vai passar. Não vai passar. Simbolicamente, a portinha é bem estreita. Para entrar no céu, nós precisamos realmente nos desfazer dos fardos. E quais são os fardos? É a vaidade, a falsidade, a mentira, sabe? Hoje a gente sofre porque a gente fala a verdade. Antigamente as pessoas sofriam porque mentiam, né? A gente sofre porque fala a verdade. A gente precisa se desprender de todos os fardos que não são do Senhor. São fardos que o inimigo coloca em cima de todos. Aceita quem quer. Aceita quem quer. Eu fui criada na igreja, eu saí dos caminhos do Senhor. Na adolescência ainda fiquei oscilando, querendo conhecer o mundo. Depois, com 18 anos, eu me joguei no mundo. Eu já fui e voltei muitas vezes. Eu já oscilei muitas vezes. Por revolta eu me lançava no mundo, por desejo de estar no mundo, de tantas coisas que o mundo oferece. E hoje eu estou certa, mais que certa, absolutamente, do que eu quero. Eu quero servir ao meu Pai eterno. Eu quero estar diante de Deus sendo aprovada. E nós somos muito falhos, nós somos muito pecadores. Mesmo assim, mesmo quando a gente se desprende das coisas e busca se desprender cada dia mais, a gente está sempre falhando de uma forma ou de outra. Mas a gente se desprendeu da mentira, da falsidade, da calúnia. A gente se desprendeu dos desejos carnais, dos desejos deste mundo, dos sonhos materiais, sabe? Então isso, a luz do Senhor tá tendo espaço para brilhar. Porque tem muitas pessoas que ofuscam a luz do Senhor. Existem pessoas que abafam, tentam abafar a luz do Senhor em nós. E ninguém pode tirar aquilo que uma vez entrou e nós damos espaço para isso. Nós demos lugar para o Espírito Santo habitar em nós. Nós demos lugar para Jesus Cristo nos fazer semelhante à vontade dele, para que nós venhamos ter forças e saber como lutar para alcançar a vida eterna com o Pai. E quanto mais a gente se desprende do mundo, eu digo, se você acha que são só pessoas ímpias, não. Mas aqueles verdadeiros adoradores, os verdadeiros amantes da palavra do Senhor, da verdade, aqueles que realmente entendem o propósito da salvação e da vida eterna, eles se alegram quando nos vê assim. Para a honra e glória do Senhor. Sim. E é complicadíssimo quando as pessoas não se preparam. Sim, as pessoas não estão preparadas para verem transformações em pessoas que elas vêm de passagem, em pessoas que elas acham que conhecem, em pessoas que estão próximas delas. As pessoas não estão preparadas para nos ver, nos santificando e entregues totalmente nas mãos do Senhor. E isso torna uma guerra em nossas vidas. Uma guerra muito grande. O Senhor, ele tem me levado por caminhos, ele tem me feito enxergar coisas, ele veio me orientando. O Deus, a gente acha, às vezes, que conhece um pouquinho de Deus, mas a gente não conhece. Deus, ele é surpreendente, ele usa quem ele quer, ele fala através de quem ele quiser, ele age para nos ensinar de formas que a gente nem imagina. Se você acha que Deus vai usar somente um irmão, uma irmã que congrega de segunda a domingo na casa do Senhor, numa igreja,
que Deus só vai usar pessoas assim para te ajudar, para te socorrer, para estender a mão para você, para te socorrer nos momentos mais difíceis da sua vida, você tá enganado. Deus, ele não usa só pessoas assim. Deus, ele usa tudo que é tipo de pessoa. E até as tribulações, Deus, ele permite que aconteça, ele permite que aconteça muitas coisas que nos trazem realmente guerras, lutas, para nos ensinar, para que o amor dele cresça cada vez mais dentro de nós. Para que o entendimento da verdade, que é ele, que vem dele, cresça dentro de nós. Nós precisamos nos separar do mundo, sim, as coisas do mundo. Nós precisamos, porque o mundo não tem mais nada de bom a nos oferecer. Não tem. Nós precisamos estar separados. Mas não separados de pessoas. Totalmente de todas pessoas. Existem pessoas que dizem servir a Deus, que dizem servir ao Senhor Jesus Cristo, que não farão absolutamente nada por nós. Que não terão coragem de estender um dedinho para oferecer um grãozinho de arroz, que não estenderão uma mão para te dar um prato de comida, que não terá coragem de te chamar para orar, não terão coragem de passar uma palavra para você de força, de fortaleza, no momento que você mais necessitar. Não. Então, se você acha que se separar do mundo é se separar do pecador, eu digo porque existe o ímpio, existe aquele maligno, existe aquele que é do coisa ruim mesmo, existe aquele que serve realmente ao coisa ruim. E existem aqueles que são pecadores. Existem os pecadores, que Deus, ele ama o pecador, mas Deus, ele não ama o pecado. Deus, ele não aprova o pecado do pecador, mas o pecador ele ama e ele quer que o pecador abandone o pecado, se conserte, se volte para Deus e se separe do mundo. Então, precisa existir isso. E muitas pessoas, elas têm tomado suas decisões, elas têm chegado em conclusões dentro do que elas acham. Se de repente a pessoa acha que tal pessoa está em pecado, ela já vira a cara, ela já abandona, ela não tem coragem nem... Ela passa pela pessoa, ela não sauda mais a pessoa, ela não dá paz do Senhor, ela não fala shalom, ela não dá paz. Porque ela acha que aquela pessoa de repente esteja fazendo algo. Ou de repente porque viu ela conversando com alguém que outrora tenha havido pecado, ou porque tem amizade com alguém que outrora tenha pecado, ele já julga que aquela pessoa tá em pecado de novo, que aquela pessoa tá. Mas ninguém chega para perguntar, você tá precisando de alguma coisa? Você precisa de uma oração? Então a gente tem que ter consciência que se você achar que se separar do mundo é se separar do pecador, você vai se decepcionar. Se você acha que você só vai ter segurança e ajuda nos momentos mais difíceis da sua vida, do pastor da sua igreja, da irmã da sua igreja, do irmão da sua igreja, você vai se decepcionar, vai se frustrar. Então a gente tem que estar preparado para isso. Se separar do mundo não é você abandonar e condenar o pecador pro resto da vida. É você buscar a Deus. A partir do momento que você realmente busca a Deus com amor, com verdade, não por religiosidade, não por hipocrisia, você sabe discernir e diferenciar as coisas, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra. Então, se você é uma pessoa de Deus, Deus, ele te mostra. E se ele não tá te mostrando, tá faltando alguma coisa aí. Será que você realmente ama a Deus? Será que realmente você entende o propósito da salvação? Será? Porque a palavra de Deus é mandamento do Senhor. Amar a Deus de todo o teu coração. Você tem amado a Deus de todo o seu coração? Você tem amado ao próximo como a ti mesmo? Se o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio aqui na terra
E ele andava com os pecadores. Ele veio para os pecadores, ele veio para trazer o arrependimento àqueles que estavam em pecado. Ele veio para libertar, ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Você está entendendo? Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, tão amado do Senhor, o nosso Salvador, ele foi caluniado inúmeras vezes, porque ele andava com os pecadores. E esses pecadores eram libertos, eles se entregavam ao Senhor, eles buscavam a Deus, eles largavam tudo e seguiam ao Senhor Jesus Cristo, saíam peregrinando com Jesus. E acompanhavam nas sinagogas e nos cultos, enfim, a palavra. Estavam sempre ali, dispostos. Como que você se diz crente, se diz cristão, se diz evangélico, e você não sabe discernir essas coisas? Você não sabe quando um irmão seu, uma irmã, tá passando por alguma coisa que precisa da sua ajuda ali? Nem que seja uma oração de joelho, uma mão estendida para orar junto. Que crente é você? Que cristão é você? Que não compreende as coisas de Deus. Às vezes a gente acha que entende Deus, mas não entende, né? Tá bem distante de compreender Deus. Bem distante mesmo. O inimigo ele se levanta constantemente para parar a obra do Senhor através das nossas vidas. Quando nós fomos colocados na barriga de nossas mães, já foi tudo programado. Quando Deus coloca você na barriga da tua mãe, já sabe o que você vai fazer quando você for criança, quando você for adolescente, jovem, adulto. Tá tudo escrito. Tá tudo escrito. O inimigo, ele vai desvendando os propósitos de Deus para aquela vida. Porque ele trabalha, com certeza, ele trabalha 24 horas, ele fica sondando e estudando de tudo que é forma, porque ele quer impedir, porque ele sabe quando as pessoas são realmente escolhidas para levar a verdade, para compreender o que Deus quer, para compreender a palavra de Deus no original, buscarem a conhecer no original, se interessar, sabe? Parar de tanta ignorância. O inimigo faz de tudo. Quando ele sabe que nós viemos nessa terra por propósitos, não foi à toa que Deus nos colocou na barriga de nossas mães. Não foi à toa. Mesmo que de repente o pecador esteja no pecado, não sei quantos anos, vários pecados, não muda o propósito que Deus tem para a vida dele. Não muda o chamado que Deus tem. O que Deus predestinou antes de colocar na barriga, antes dele nascer, não vai mudar. O inimigo, ele tenta, ele trabalha, ele faz de tudo para atrapalhar. A pessoa fica entregue no mundo, a pessoa não tem compreensão de Deus, não tem compreensão do Espírito Santo, não tem discernimento, não conhece a Jesus porque faltam trabalhadores. Nós temos falhado, nós deveríamos nos dedicar mais em levar o amor de Cristo, nem que seja dizer Jesus Cristo te ama. Você quer um abraço? Quer uma oração? A gente tem falhado. E tem muitas pessoas por aí que são pessoas que foram escolhidas pelo Deus Todo-Poderoso. Foram pessoas que foram escolhidas para fazer a obra do Senhor nessa terra. E eles estão perdidos nos pecados deles, porque não foi lhe ensinado o que é pecado e o que não é. Eles não tiveram ainda a oportunidade de servos do Senhor chegar neles para falar, olha, isso que você faz aqui é pecado. Isso aqui não é, isso é. Não fala. A pessoa que não tem discernimento do que é pecado e do que não é pecado, ele com certeza vai ficar mais tempo, ele vai ficar mais largado ali. Mas a gente tem que acordar que nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós compreendemos qual é o chamado que Deus tem para as nossas vidas, se Deus tem um chamado para você de profeta, se Deus tem um chamado para você de evangelista,
de levar a palavra, de revelação, sabe? Se você tem o dom do amor de Deus dentro de você. Geralmente nós que temos o dom do amor de Deus, as pessoas enxergam coisas que a gente é que a gente não para pensar. Mas as pessoas geralmente falam, você acha que todo mundo é coitadinho. Eu canso de ouvir isso. Eu canso a minha vida inteira de ouvir. Você acha que todo mundo é bonzinho, você acha que todo mundo é coitadinho, você sente dó de todo mundo. Porque o amor de Deus habita em mim, Deus me deu esse dom desse amor. Mesmo que eu veja o pecador, mesmo que eu veja pessoas me odiando, pessoas com raiva de mim sem eu nunca ter feito nada para elas, pessoas tentando mal contra mim, tentando me difamar, me perseguindo. Mesmo elas fazendo tudo isso, eu não consigo odiar elas. Porque eu sei que são almas. Não são apenas corpos, são almas. Existem almas. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos almas que têm corpo. Eu repito constantemente para ver se fica mais fácil também de entender, né? E Deus quer que diga isso mesmo, que fale a verdade. E nós precisamos amar até os nossos inimigos. Os nossos inimigos, aqueles que se sentem inimigos nossos, mas a gente não os tem como inimigos. Enquanto eles estão tramando contra nós, nós estamos orando pela libertação deles. Quantas vezes eu já passei por coisas de estar orando pela... Eu via, às vezes está nítido e patente aos nossos olhos qual a libertação as pessoas precisam. E nós sem pretensão, sem interesse algum, somente pelo amor de Deus, a gente passa a orar por estas pessoas. A gente pede para Deus libertar, que elas se interessem em conhecer o Senhor, se interessem pela palavra de Deus, sabe? A gente ora para Deus libertar. A gente ora. E essas mesmas pessoas, muitas das vezes, elas se voltam contra nós. Por quê? Quando isso acontece, eu já tenho na minha mente que por vezes que acontece isso, é porque Deus tem um plano muito grande para a vida dessas pessoas. Tá entendendo? Porque não existe justificativa de uma pessoa odiar tanto outra sem motivo, sem a pessoa nunca ter feito nada, e essa pessoa ora por ela e ela não sabe que essa pessoa tá orando por ela, pelo bem dela, pela libertação dela, da família, da casa dela. Se Deus não tiver propósito para a vida dela. Deus, ele coloca os seus do lado, perto, próximo, na frente, no local de pessoas, porque existem propósitos. Alguma coisa eles têm que ver, eles têm que ver, eles têm que presenciarem, eles têm que ouvirem, eles têm que ouvir, nem que seja um pouquinho, que seja uma sementinha bem pequenininha, para eles acordarem que existe um propósito de Deus na vida deles. Que eles não foram colocados nessa terra para ficar no pecado, para ficar na maldade, na maledicência, na falsidade, na mentira, nas drogas, no vício, do álcool, na prostituição, no adultério. Eu digo, eu não estou condenando ninguém, eu não, porque eu fiz tudo isso. Eu passei por tudo isso. E o meu lugar não é este. O meu lugar não é no mundo. Neste mundo. O mundo que eu digo, essa podridão toda, não é. Porque já existia um propósito para minha vida. Deus, ele permitiu que tudo acontecesse. Ele permitiu que eu passasse por várias coisas, várias fases e situações. E mesmo enquanto eu passava por isso, quantas vezes eu me peguei na praia, bebendo junto com o andarilho, falando de Jesus. Quantas vezes eu estava bebendo e me drogando e falava de Jesus para os meus amigos. Tava na casa de amiga minha que quando ia pra praia com ela e bebia, enfim. E ela falava, Rose, faz uma oração, vamos orar, ora por mim, eu gosto tanto da sua oração. Ajoelhar na casa dela no quarto e orar e sentir a presença de Deus naquele momento. Então, eu fugir dos propósitos que Deus tem para minha vida é realmente burrice.
Porque se eu já sei que Deus tem propósito para mim, e desde pequena Deus já falava, Deus ele já falava, ele já usava profeta para falar, Deus ele mostra as coisas. Tem dons que Deus mostra somente depois, quando a gente envelhece. Quando a gente envelhece, aí Deus começa a mostrar os propósitos, os porquês, entende? Aí é a hora do quê? É a hora da gente se libertar. É hora da gente parar de pecar. Parar de fazer, buscar a ler a palavra de Deus, buscar quais são as leis do Senhor, para ter discernimento do que é pecado e do que não é. A nossa alma é muito valiosa, é muito valiosa. E foi pago um preço muito, mas muito caro pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E enquanto ele esteve aqui na terra, para que nós tivéssemos acesso ao perdão, ao arrependimento desses pecados. O arrependimento pertence a nós. Nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Buscar saber o que é pecado, o que não é. Pedir perdão a Deus e falar: Senhor, me ajuda a não cometer novamente o mesmo pecado. Me ajuda, me fortalece. E se alimentar da palavra, ler as leis do Senhor, ler os mandamentos do Senhor. E cada dia mais ele vai nos libertando. E os olhos que estavam tapados, eles começam a se abrir. E nós começamos a enxergar o que Deus quer de nós, o que Deus nos fez. Porque nós não sabemos o que existe dentro de nós, mas Deus sabe. Nós não sabemos a capacidade que nós temos, mas Deus sabe. Nós não sabemos muitas vezes até onde a gente consegue suportar, mas Deus sabe. E nós que conhecemos um pouquinho de Jesus, um pouquinho da palavra, um pouquinho de Deus, nós precisamos vencer tudo aquilo que nos faz parar. E confiar 100% no Senhor. E ir para cima mesmo. Ir para cima, ir em oração, orar pelos inimigos, orar pelos que estão aprisionados, orar por aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos querem mal, sabe? Existem coisas que Deus faz através da oração, existem coisas que nós, seres humanos, precisamos tomar uma atitude, mas nós nunca podemos deixar de colocar o amor de Deus em primeiro lugar. O discernimento. E que a separação é a separação das imundícias do mundo, do pecado, e não do pecador. Porque se o pecador não tiver ninguém que guie ele, se o pecador não tiver ninguém para ficar ali batendo na tecla, olha, isso é pecado, vai pelo outro caminho, isso aqui é errado você fazer, não faça isso. Se a gente não tiver, se o pecador não tiver alguém assim, como que ele vai saber da verdade? Se ele não vai na igreja, não tem pastor indo na casa dele. Até porque ele não quer, porque se a gente abandonar todas as pessoas, se a gente começar a olhar as pessoas de cima somente, inferiores a nós, eu tô falando as almas, sabe? Olhar, porque todo ser humano tem uma alma. E a alma, ela não morre. A alma, ela não morre. Só existem 2 caminhos para ela. Se a gente não passar a amar as almas, Deus, ele não vai também nos dar o que a gente precisa. Se a gente não abrir mão das coisas deste mundo, da vaidade, de tantas outras coisas, eu não tô falando que é para dar mão pro maconheiro, que é dar mão para uma prostituta, que é dar mão pro adúltero e fazer e cometer o mesmo pecado que ele comete. Não. Eu tô falando nós que já conhecemos o amor do Senhor, nós que já um dia fomos entregues nas mãos do Senhor e quando a gente já entende, a gente não pode abandonar isso.
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Muitos de nós não temos encontrado ajuda e não temos encontrado o amor e uma mão estendida aí em igrejas, dentro de igrejas. A gente não recebe isso de líderes religiosos. A gente não recebe. Hoje em dia é só dinheiro. É dinheiro. Se você começa a cultuar em certa congregação, você tá ali empolgado, você fala, nossa, que palavra maravilhosa, olha, a palavra é verdadeira, nossa, olha, glória a Deus, Baruch Hashem, Yeshua é maravilhoso, e você e daqui a pouco você começa a ver aquilo que você via nas outras, que você não conseguiu mais frequentar, porque como que a gente vai continuar frequentando igrejas onde só tem vaidade? Onde só se ensina a conquistar bens materiais, a querer ter amizade só com gente grande, só com grande, né, do mundo, com gente rica. Existem igrejas que eles querem que os membros sejam assim. E se você quiser só andar com rico, e os pobres? Você quer ser todo elegante, tá andando com milionário, quer encher a sua sinagoga e a sua igreja de milionários, de gente elegantes, bem vestidas? E o pobre? E o pobre que não tem o que comer, o pobre que não tem o que vestir, o pobre que não tem onde morar? Aí a gente começa a enxergar as coisas também. E cada dia que passa tá mais difícil. Então nós precisamos ir em busca desses pecadores. Nós precisamos estar livres. Não podemos estar presos em gaiolas, como passarinhos. Não podemos estar 24 horas dentro de casa. Eu ando assim praticamente constantemente. Eu já tomei a minha decisão. E a partir do momento que a gente toma a decisão, se levanta tanta coisa para atrapalhar. Quantas vezes Deus ele vai trabalhando, Deus ele fala para nós. Quando a gente passa a ter um relacionamento entregue realmente nas mãos do Senhor, Ele vai nos orientando em tudo. Por que Ele permite que nós, que já fomos escolhidos para estarmos buscando fazer o que hoje nós já sabemos que Deus quer que nós façamos? Por que Ele permitiu que lá atrás também nós caíssemos nos pecados? Para que hoje a gente pudesse compreender o pecador. Para que hoje nós pudéssemos ir acolher, levar o amor de Cristo para essas pessoas que estão passando por aquilo que nós já passamos, nós provamos. Por isso que Deus permite nós passarmos, e muitas das vezes Deus permite que nós venhamos a cair, para que nós aprendamos, entendeu? Que todos os outros são falhos também. Assim como nós fomos falhos, fraquejamos, caímos por algum motivo ou outro, mas nós conseguimos sair, por mais que nós tenhamos caído várias vezes, mas Deus, ele quer provar para nós, através das permissões que Ele coloca nas nossas vidas, Ele quer provar muitas coisas. E uma delas é que todos são dignos, todos podem ser libertos. Todos podem adquirir o perdão do Senhor. Todos podem se arrepender de seus pecados e serem transformados. Porque tem cristão que quando vê alguém, aquele ali tá na igreja, aquele ali tá em Deus. Às vezes a pessoa não tá indo na igreja, mas ele tá sendo a igreja. Ele tá sendo a igreja, o templo do Senhor. Aí a pessoa aponta o dedo e fala, aquele ali, ele fazia isso, ele fazia aquilo, aquela ali fazia isso, fazia aquilo. Como que agora tá fazendo isso? Tá falando de Jesus? Tá não sei o que. Tem gente que faz isso. Por quê? Porque alguém precisa levar o amor de Jesus. Alguém precisa falar de Deus. Alguém precisa orar pelo pecador. Alguém que saiba realmente o valor de uma alma. Ele, quando passa pelas coisas, pelas quedas, ele compreende que para o pecador também tem perdão. Assim como um dia o Senhor Jesus falou para mim, quando eu não queria desbloquear, eu tinha perdoado a minha mãe, mas eu não queria ter contato. Eu não queria ter... Existem coisas que são espirituais, existem coisas que são emocionais, existem coisas que são patológicas.
E quando eu não queria, eu já tinha compreendido algumas coisas, Deus já tinha me mostrado algumas coisas, então eu queria me manter longe, afastada, porque eu sabia que estar perto me levaria a pecar novamente. Quando você está perto de pessoas aonde há brigas, tribulações, aonde pessoas não se seguram em querer te humilhar, te destruir, te difamar e coisas assim, é necessário que você perdoe essa pessoa. É necessário. Entregue nas mãos do Senhor. E quando é família, é difícil falar, mas a gente precisa se afastar. Porque senão a gente acaba pecando novamente. A pessoa vai tentar nos ofender, nos humilhar, nos prejudicar de alguma forma ou outra. A gente vai saber, vai entender, vai ver, vai passar pela coisa. Aí a gente vai se magoar, vai entristecer. E a mágoa não é de Deus. A raiva, o ódio, a mágoa, a inveja, essas coisas não é de Deus. E se a gente se mantém perto, isso tá sempre, todos os dias, sendo renovado. Todos os dias. Se teu pai e tua mãe te humilha, te ofende, todos os dias você vai perdoar, mas você tem que estar preparado para todos os dias eles te magoarem. Mas você tem que estar preparado e entendido que mágoa, se você tiver mágoa em seu coração, você não herdará o reino dos céus. Se você não tirar a mágoa do coração, não herdará o reino dos céus. E eu lembro que eu falei pro Senhor, eu não vou bloquear, Senhor, eu não vou bloquear, porque eu já perdoei, eu não quero isso. Mas Deus já sabia o que aconteceria. Minha mãe era dele. A minha mãe era dele. A minha mãe foi diaconisa quando eu era criança. Eu presenciei momentos com a minha mãe na obra do Senhor, vários. E Deus estava preparando ela para recolher. Porque o propósito do cristão, o propósito de nós que amamos a Deus, que buscamos ao Senhor, buscamos agradar a Deus, mesmo com dificuldade ou não, é a salvação com Cristo. É a salvação de nossas almas para o céu, para a vida eterna, entendeu? Para Nova Jerusalém. Não é para o inferno. E Deus, ele estava preparando ela. Foi quando Jesus falou para mim, o Senhor Jesus falou, Rosenilda, eu morri na cruz para que o pecado de todos fossem perdoados. Eu morri na cruz para que o pecado de todos fossem perdoados, não somente os seus. Eu precisava desbloquear a minha mãe, eu precisava, e é impressionante, porque quando desbloqueei que eu liguei para ela, porque ela estava mandando as pessoas falarem para eu fazer isso, quando eu liguei para ela, ela atendeu o telefone e já começou a chorar desesperadamente. E me pediu perdão, e eu pedi perdão para ela, e ali foi uma bênção do Senhor. Então, todos que pecam, que não têm o conhecimento e o discernimento do que é pecado e o que não é, nós precisamos nos esforçar um pouquinho para que ele saiba um pouquinho, para que de repente esse pouquinho, que seja uma semente plantada e lançada sobre ele no coração, para que ele pegue uma Bíblia sagrada e que ele comece a ler, que ele leia Gênesis, Êxodo, Levítico, que ele leia Números, Deuteronômio, mas que ele leia, que ele comece por Levítico, que ele comece por Êxodo, que ele entenda o que é pecado, o que não é, que ele leia os mandamentos do Senhor. Nós não podemos abandonar assim completamente. Existem os ímpios, sim, que Deus, ele fala pra gente nem orar por eles. Deus, ele não quer que a gente fale de Deus para eles. Não são todos que são filhos de Deus. Tem gente que acha que todo mundo é filho de Deus porque ele criou a humanidade. Mas não são todos que são filhos. Busca na palavra. Não são todos que são filhos. Criaturas são de um mesmo Deus, mas nem todos são filhos. E existem aqueles que Deus não quer que a gente nem ore por eles. Aqueles que estão sempre pecando,
cometendo, repetindo o pecado, que eles não se esforçam para resistir ao pecado, eles continuam pecando e se lançando, não se arrependem, não abrem mão de nada para se manter puro, limpo. Chega uma hora que Deus cansa, né? Esses aí, mas tem muitas pessoas ainda precisando, e tem muitas pessoas que são conhecedoras um pouquinho de Cristo, mesmo que de repente elas tenham passado por igrejas que ensinavam somente vaidade, né? Que é moda agora, vaidade, riqueza, prosperidade financeira, né? Mas um pouquinho ali ele conseguiu aprender. E existem muitos que hoje estão desviados dos caminhos do Senhor, estão em pecado e não têm força. Deus, ele envia os seus. E os seus somos nós. Os seus somos nós. Nós precisamos ir em busca. Nós precisamos compreender. Nós precisamos entender que não, de repente você pensa, a Rose, ela tem o chamado dela, ela tem que ir até a pessoa, Deus leva ela até o local e para aquelas pessoas, isso e aquilo. Mas todos os lugares onde Deus permite que a Rose esteja, que a Rosenilda esteja, existem propósitos naquele local. Existem propósitos ali ao redor dela. Alguma coisa ela tem que passar. Alguma coisa de bom ela tem que passar. E a coisa de bom que tem que passar é a palavra de Deus. Seja como for. A palavra de Deus fala que melhor é dar testemunho, né? Muitas vezes as pessoas enxergam a nossa transformação. Mas muitas das vezes elas precisam também ouvir falar do Senhor. Será que a gente tem realmente compreendido essas coisas? Será? Existem muitos clamando por aí. Muitos clamando por socorro. Existem muitos corações clamando por socorro. Existem muitas almas clamando por socorro. E nós simplesmente temos feito vista grossa. A gente acaba levando para o lado humano. A gente acaba levando para o lado humano, o lado pessoal. E a gente demora para digerir e compreender que é uma alma que existe ali. Eu não ia falar isso, eu não ia falar essas coisas. Eu tava com a Bíblia marcada aqui num salmo e acabei de desmarcar. E eu não gravei. Mas eu vou ler agora que se abriu aqui, desmarcou da onde eu tava e abriu aqui. Salmos 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos
Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Gente, eu não escolhi. Eu não escolhi. Abriu a Bíblia aqui no 119, no Salmo 119 do rei Davi. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E de minha boca não tires nunca de toda a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recrear-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor,
e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras, implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dai-me, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dai-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que me deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto dizia: quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre no fumo, mas não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, como mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que teria aparecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu. Salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amor a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos.
Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo? Purifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre e até o fim. Eu não terminei porque o Salmo 119 é o maior salmo que existe. Mas olha só para onde o Todo-Poderoso Eterno, o nosso Pai Eterno, ele faz o que ele quer. Eu vim aqui para falar. Na verdade, eu pedi para Deus me dar uma palavra, né? Quando eu resolvi, eu senti de vir e eu pensei em falar alguma coisa. Geralmente acontece essas coisas. E é Deus que me direciona. É Deus que usa a minha boca através da palavra. Você vê que a Bíblia foi desmarcada de onde eu ia ler e abriu no Salmo 119. Eu quero te dizer. Abra a mão do seu eu, abra a mão do seu orgulho, abra a mão da sua vaidade, abra a mão de tudo que tiver que abrir mão. Abra a mão da tua vida material, financeira, abra a mão, abra a mão. Abra a mão de tudo pelo amor de Deus. Pelo amor que Deus tem por você. Pelo amor que Deus teve quando criou. Pelo amor que Deus teve quando Ele te escolheu e formou no ventre da tua mãe. Nenhum ser humano, creio eu, que vem nessa terra sem propósito. Não é porque de repente também esteja pecando, esteja no pecado, que não há transformação, que não haja transformação para você. Deus, ele permite muitas coisas em nossas vidas, para lá na frente nós estarmos santificados e transformados, limpos, e usarmos de todas essas experiências para ajudar outras pessoas. Às vezes a gente é humano e às vezes muitas das vezes a gente erra muito, até eu falando aqui, eu posso hoje mesmo ter errado. Mas quando a gente se entrega ao Senhor, mesmo a gente errando, passa 1 horinha, 2 horinhas, Deus, ele começa a nos dar uma compreensão. Eu tô falando de errar, de repente alguém que faz alguma coisa para nos aborrecer ou alguma coisa assim. E a gente acaba não enxergando com os olhos do amor. Os olhos do amor por uma alma. Os olhos do amor por uma alma que não lhe foi ensinado os estatutos do Senhor. Olha como é maravilhoso, olha como Davi amava conhecer as leis do Senhor. E muitas almas por aí não tiveram esse privilégio que muitos de nós tivemos de sermos ensinados desde criança os estatutos do Senhor, as leis do Senhor. Sim, eles não tiveram. E quando fazem mal para nós, ou tentam, a gente tem que ter discernimento quando pode ser dessa forma. A gente tem que fazer nossa parte humana, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente tem que lembrar também que é necessário que nós venhamos a amar a alma. Amar as almas dessas pessoas.
mesmo que de repente demorou 1, 2 horas ou dias, a gente cai na real, sabe? Que nós precisamos, sim, entender e compreender mais o que Deus quer. Quando ele disser, não vá, não fale dos meus estatutos para aquela pessoa. Não ore por aquela pessoa. Não vá levar a palavra para ela. Nós sim precisamos obedecer. Que Deus ele sabe de tudo. Mas o nosso dever como entregues ao Senhor, escolhidos do Senhor, é falar para todo mundo. É falar em alta voz e bom tom. Quando Deus nos leva para pregar na rua, ele geralmente escolhe um lugar onde haverão muitas almas passando ou paradas. E nestes lugares, as palavras que o Senhor quer, ele lança. E o vento vai levando essas palavras para todos os lados. E são muitos ouvidos que ouvem, cada um recebe a sua porção. Mas nós precisamos abrir as nossas bocas e falar. Nós precisamos ter misericórdia dos pecadores. Quantas vezes nós passamos nas ruas e vemos viciados, moradores de rua, e não temos misericórdia deles? Quantas vezes nós fazemos vista grossa? Nós que nos dizemos muitas das vezes cristãos, nos dizemos de Deus. Existem muitas almas por aí, muitas almas, e a gente tem que matar o nosso eu todos os dias. Quantas vezes nós pedimos perdão para as pessoas, mesmo quando a gente está certo? Isso é matar o nosso eu. Isso é. E é normal quando a gente se entrega totalmente nas mãos do Senhor, ou está tentando, que a gente toma decisões na nossa vida que aos olhos humanos, que não tem o entendimento, uma pessoa que não é conhecedor da palavra, dos estatutos do Senhor, a gente até perdoa, a gente dá risada, tem misericórdia, Senhor, eles não sabem o que falam, né? Graças a Deus eu tenho passado por isso, de ver pessoas que não compreendem, não se interessam por ler os estatutos do Senhor, conhecer os estatutos do Senhor, e falam como se eu, e repetitivamente, que eu tô doida, que eu sou louca, que eu tô ficando maluca. Mas aqueles que realmente amam a Deus, eu percebo que eles ficam muito felizes. Os poucos que eu vejo assim, e tá aqui na palavra, eles sabem, eles compreendem, sabe? E eu aprendi a abrir mão de tudo. Principalmente de mim mesma. E eu acho que na minha vida inteira eu tive muita facilidade para abrir mão do meu eu. Eu acho que eu tive mais dificuldade de abrir mão, de compreender que nem todos que se dizem do Senhor verdadeiramente são. Eu tive muita dificuldade de compreender isso. Mas o meu Pai Eterno Todo-Poderoso, Ele está sempre me ensinando. Ele está sempre me acompanhando. E eu estou na fase, sim, me desfazendo dos fardos. E aos poucos, mesmo com lutas, mesmo com tantas coisas, e às vezes vem tentando pôr dúvida, ou tentando pôr alguma coisa que vá atrapalhar a decisão que Deus já tem para mim, eu não desisto. Eu consigo compreender que é necessário, sim, abrir mão de tudo, absolutamente.
Você não vai levar casa, não vai levar casa para a glória, para a Nova Jerusalém. Não vai levar seu emprego, não vai levar seu diploma, não vai levar suas roupas. Não, nós teremos os nossos corpos transformados. Teremos os nossos nomes mudados. As nossas vestes serão mudadas. Nada daqui a gente vai levar. Nada que é material. A palavra de Deus fala que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, esposo, esposa, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Não é colocar e estar contra, muitas das vezes, não, é a gente compreender que o nosso pai e a nossa mãe e a nossa família verdadeira é o Todo-Poderoso, o Eterno Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Criador, Adonai, Elohim. Ele é. A gente precisa abrir mão de nós e de todos, de tudo que for necessário. Se Deus tem um chamado para você, se Deus tem um chamado para mim, e Ele quer que nós estejamos deslocados, e de repente esse chamado é de missão, esse chamado é para você sair por aí pregando, falando de Jesus. De repente você realmente, literalmente peregrinar. Se Deus está pedindo para desfazer dos fardos e para ir, é porque Ele é o nosso cuidador, o nosso Senhor, o nosso Pai, a nossa mãe, a nossa família. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas pessoas não conseguem largar as coisas materiais e muitas pessoas não conseguem compreender isso, que nossa verdadeira família é o nosso Criador. Ele é a nossa verdadeira família. Aí a pessoa se prende. Quando Deus fala se afasta, se afasta. Eu tive essa dificuldade também, quantas vezes Deus falou para mim: eu sou o teu pai e tua mãe. Eu sou tua família. Pode teu pai e tua mãe te desamparar, mas eu não te desampararei. Eu estarei contigo. O teu sobrenome sou eu. E quantas vezes nós temos dificuldade disso? E a gente continua persistindo, persistindo, insistindo. Não, é meu pai, é minha mãe, não, é meu marido, não é minha esposa, não é meu filho, não é não sei o quê. Às vezes, Deus ele tá querendo te salvar. Ele sabe que a família de Deus, a família constituída, abençoada de Deus. Existem famílias que são bênçãos. Todos amam a Deus, todos compreendem o amor de Deus, todos servem ao Senhor, todos têm a sabedoria do Senhor, o discernimento do Senhor. Mas existem famílias que não vai levar a salvação, vai tirar a sua salvação. Mas não é para guardar mágoa, não é para ficar com raiva, é para parar de bater cabeça, de dar murro em ponta de faca. Tipo, se Deus está falando que a sua família vai fazer a minha obra, vai peregrinar, se desfaça dos fardos e vai que eu vou te guiar, confia em mim, eu vou te guardar, então a gente precisa fazer. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, literalmente. Não é você pregar para as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, mas você não consegue se desfazer de coisas mínimas, de coisas materiais. Aí a gente acaba se desfazendo, o povo fica falando que a gente é louca. Mas uma pessoa que não conhece a palavra falar isso, normal. Agora, uma pessoa que tem discernimento da palavra achar isso, não é normal. Jesus Cristo está voltando. Yeshua está voltando. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós não sabemos há quantos anos mais. De repente só temos uns 7 anos mais. A Terra. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando vir separar os seus, vai ser um evento só. O ímpio será destruído. Todos os ímpios que estiverem em pecado serão mortos.
Não haverá mais chance. Vai se passar 1000 anos, vindo a Nova Jerusalém. Estaremos ali. Em nome de Jesus, eu quero muito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus pela minha alma. Se passarão 1000 anos, e depois esses que foram mortos, eles serão julgados. Cada um conforme o seu pecado. Nos resta pouco tempo. Muito pouco tempo. E essa é a última chance. É a última. É hora de se consertar. É hora de passar o amor de Cristo. É hora de se desprender de tudo dessa terra. É hora de peregrinar mesmo. É hora de desfazer de tudo que tiver que desfazer. É se entregar totalmente nas mãos do Senhor. É se entregar totalmente nas mãos do Senhor Jesus. O processo é difícil, porque vem muitas coisas. Mas a gente consegue mesmo assim. Mesmo que seja de pouquinho. A gente consegue se desfazer. Tudo é possível ao que crer, diz o Senhor. Então a gente precisa ser forte, em busca de amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Que Deus abençoe as suas vidas. Shalom, shalom.